Olá, queridos amigos, companheiros de estudo da playlist do livro Boa Nova. É uma grande alegria estarmos novamente juntos aqui, podendo fazer essa leitura desse livro tão querido. Espero que estejam gostando, espero que estejam satisfeitos com esse trabalho, um trabalho singelo, mas que podemos permutar as vibrações de um estudo feito com muito carinho. Como sempre, antes de tudo, rogamos a Deus as bênçãos da paz, as bênçãos da saúde para todos nós, as bênçãos da harmonia, da união familiar, a bênção de pacificação para tantos corações que nesse momento recordamos que, assim como nós, estão necessitados sempre desse amor maior de Deus. Contamos sempre com a proteção espiritual dos nossos amigos e mentores e somos muito agradecidos por todas essas oportunidades na nossa vida. A lição de hoje é a lição número 8, que tem como título Bom Ânimo. É um diálogo entre Jesus e Bartolomeu, né? Acreditamos também ser conhecido como Natanael. Era um homem de bem que foi elogiado por Jesus. Dele Jesus falou assim: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Então é o elogio de Jesus a esse apóstolo. Então vejamos o que Humberto de Campos, nos traz mais uma lição. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste, e às vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações, além, nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Essa ideia que ele já conseguia ter a visão da vida futura, Ele já entendia que não era naquele momento. Pois aqui o seio do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Bem atual a colocação dele, Quer dizer, isso é do homem, é do espírito. É próprio ainda das imperfeições. Todas essas questões das infrações, das ambições, dessas paixões, das ilusões pelos desenganos que encontramos na vida, isso é próprio da criatura humana. E a voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas.
Todavia Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. É um momento, né, que todos nós podemos nos colocar no lugar de Bartolomeu. Quem de nós não sente um pouco dessa tristeza? Dessa dificuldade, né? Com o mundo pelo que vemos por toda parte. Então, Jesus lhe falou assim: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Bom ânimo. Acender o bom ânimo. Olha só, né, algumas pessoas têm uma ideia de Jesus de uma forma triste, melancólica. Eu já ouvi algumas pessoas colocando dessa maneira, mas não. Ele demonstrava sempre um entusiasmo pela Boa Nova, bom ânimo em vivenciar as lições e ensinar. Isso é uma lição para todos nós, bom ânimo. E aí ele fala: se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é desse mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Confortadora. E Jesus vê o mundo com essa certeza. Ele viu luz, possibilidade de semear a boa nova em nossos corações. Isso é confortador mesmo. E o Evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Aí aquela ideia mais uma vez. Primeiro é um processo individual, para depois ser o coletivo. Cada coração trabalhando o reino de Deus, e depois nós seremos um povo, um planeta com o reino de Deus edificado. Mas venho do meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem é de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. A luta comum é essa caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. E é interessante, né? Os homens abusam desse momento precioso que todos nós temos, um momento de serenidade, paz, para agradecer a Deus através de uma tarefa em seu nome, de uma palavra, de um momento, qualquer que seja ele que surja a oportunidade. Então é aí que ele fala. Muitas vezes as pessoas vão voltar de uma forma obrigatória, né, para retificar a falta cometida que foi utilizada naquele momento de serenidade.
Quantos abusam para impor, né, a sua vontade imperfeita? Porque a nossa vontade é muito imperfeita. A gente faz a nossa prece, seja feita a vontade de Deus, mas muitas vezes no dia a dia nós queremos impor a nossa vontade imperfeita, gerando tanta dor e sofrimento nas nossas próprias vidas. E ele fala, em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados, na obcecação de sua vontade própria, né, frustrados porque querem controlar a vida e fazê-la de acordo somente com a sua vontade, sem perceber os sinais que o Pai envia. E aí ele nos diz, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vedam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fronte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam meus pesares, mas o Evangelho existe de nós a fortaleza permanente? Olha a pergunta, né? Olha que pergunta que cabe a todos nós, né? Fortaleza permanente, todo dia nós temos que ser fortes. E aí, né, que se ele exige de nós isso, né, o Evangelho, Jesus responde: a verdade não exige, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E aí nós vamos reparar nesse momento aqui que a alegria, né, devemos considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes nas atividades de cada dia, né? A gente repara o quanto nós nos deixamos levar, muitas vezes, por não nos dedicarmos um momento do dia para modificar os nossos pensamentos. Muitas vezes viramos dia após dia dentro de um tônus mental como se fosse um vício, esquecidos que somos nós que precisamos aprender a nos modificar, a nos modificar por uma motivação. Então é quando a gente se questiona: cadê o nosso entusiasmo? Olha as promessas de Jesus. Cadê dentro de mim a esperança? A alegria não é aquela alegria com balbúrdia, ou aquela alegria com exageros. Não, a alegria da alma e a coragem de cada dia. Então é quando a gente se motiva. Olha só, cadê a minha esperança? Deixa eu sentir a minha esperança dentro de mim. Deixa eu sentir um pouco dessa alegria. Muitas vezes a gente precisa se olhar no espelho de manhã e dar um sorriso. Dar um bom dia pra gente. Bom dia, alma. Que seja um dia feliz, que seja um dia alegre. E isso é contagiante. Porque quando a gente vê uma pessoa alegre, um sorriso, a gente também sorri.
Então, se a gente se vê logo no primeiro instante sorrindo, a gente passa a rir, sorrir. Porque nós temos motivos para estarmos confiantes. Né? Quando ele fala aqui, por que a gente vai se prender ao pesadelo de 1 hora? Dentro da eternidade, as nossas dificuldades, as nossas frustrações representam 1 hora. Diante de tudo que tem de bom, aí a gente começa a botar na balança e falar, é verdade. E aí Bartolomeu continua. E quando os negócios do mundo não nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. E Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouros, muitas vezes amordaçando o seu coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? O que é mais importante? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Às vezes esses momentos, né, de dor é um despertador, desperta com a dor, para nós pararmos para observar, né, através daquela frustração, um apelo, um convite, para observarmos o que realmente importa. Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar certa estranheza. E logo lembrando-se de que a sua genitora, né, sua mãezinha, partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Então ele tinha colocado dificuldade, né, com os negócios do mundo. A vida dele não estava bem com isso. Aí ele vai explicar a tristeza dele no momento, há pouco tempo, que ele perdeu a sua mãe. Não seria justificável? Olha o que Jesus responde. Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Às vezes a pessoa fala, né? Eu perdi fulano. Quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes, onde vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Não existe órfão. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. E o Humberto de Campos, né, nessa narrativa, nessa maravilhosa forma dele nos trazer essa ideia, vai falar um pouco mais agora de Bartolomeu, nos dizendo assim: embora nascido em Caná da Galileia,
Bartolomeu residia então em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus, à espera das suas criaturas com hinos de alegrias. As águas de Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurraram ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Estava extasiado, né? Ele estava raciocinando sobre um outro padrão, sobre um outro aspecto. Então Bartolomeu começou a recordar a razão de suas tristezas intraduzíveis, mas, com surpresa, não mais a encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração? Olha o processo de motivação, né? A reflexão, a comparação com algo muito maior que o aguardava. Como é que encheu ele de coragem e de esperança, modificando a sua visão. A visão só estava no presente, pela questão da sua própria sobrevivência. Então, quando ele desloca essa visão do presente e coloca acima para a vida espiritual, ele modifica. Então ele chegou à casa pela madrugada e ao longe os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Logo que ele chegou em casa, Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele conhecia. Olha só, né, a colocação. Aquele que estava ali maltratando, não, ele achou aquilo natural. Por que era natural? Porque ele não conhecia Jesus. Mas ele sim. Olha a responsabilidade daquele que já conhece Jesus. Por que se cobra muito mais daquele que conhece a palavra de Jesus? A Boa Nova, né, os Evangelhos, daquele que estuda. Porque aquele conhece. O outro ainda não. Ainda não chegou aquele momento. Não conseguindo esclarecê-los, ele deve ter tentado, mas ele não conseguiu. Né? Quantas vezes se tenta esclarecer o outro, não vai se conseguir naquele momento. Aquele fruto ainda está muito verde. E aí o que ele fez? Guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou a sua barca.
teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalhos mais delicados e acessíveis. De tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. Então a gente repara que houve uma alteração mental, né? Houve um sopro regenerador pelo ensinamento de Jesus. É isso que precisamos buscar, uma nova atitude mental. Renovarmos as nossas forças, os nossos pensamentos, regenerar com o Cristo. É esse o objetivo de todos nós. Aprendermos a fazer, entrar nesse processo de uma nova atitude mental propícia a ser mais alegre, mais esperançosa, mais corajosa, termos bom ânimo. Imaginemos aquele que conhece Jesus vivendo de uma forma tão triste. Qual a mensagem que ele passa? Ele não está falando da Boa Nova. Como é que a Boa Nova não traria para ele, primeiramente, a alegria? Como levar a alegria ao outro, o entusiasmo, se ele ainda não aprendeu a recebê-la com esse espírito de alegria? No sábado seguinte, o mestre demandou às margens do lado, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar a Boa Nova e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda dos seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda não se desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. E assim, terminamos essa mensagem que nos convida a observar a vida com mais discernimento, a observarmos onde estamos colocando nossos tesouros, que aí estará o nosso coração. Diante dos insucessos da vida, das ilusões, das frustrações, o que realmente importa? Quando conseguimos realmente responder isso dentro da gente, não mais só da boca para fora, mas sentirmos realmente o que realmente importa na nossa vida como espírito imortal, seremos mais serenos e alegres. Teremos assim esse bom ânimo. E toda essa tristeza, ela irá se desfazer. Ainda somos criaturas muitas vezes tristes.
e precisamos cuidar dessas tristezas. A tristeza, quando ela é momentânea, ela é natural, ela é uma das emoções e elas existem nos momentos das nossas vidas como encarnados. A situação adoece quando essa tristeza vira determinado comportamento, se tornando então uma depressão. Que aí a gente vai observar o quanto que é da alma, que a alma traz desse sentimento aí, que geralmente é de culpa, de inconformação com o mundo, com a sua situação no mundo. E aí tem N possibilidades de um desajuste, que cabe também a cada um buscar e encontrar, né, o que leva àquele estado. Quando são questões que partem apenas dos outros, da vida para nós, como Bartolomeu falou, aqui é uma tristeza. Ele não estava conseguindo lidar com os insucessos dentro de casa, com os amigos, com os comerciantes, com a sua vida de sobrevivência material. Então ele traz aquela tristeza e Jesus faz com que ele raciocine de uma outra maneira. Mas muitas vezes esse é o desassossego da alma. Da alma. E é preciso muita meditação, muita prece, pedindo ajuda espiritual, né? Porque não podemos permitir que o broto da amargura se instale nos nossos corações e cresça. Por isso a importância da vigilância constante. Precisamos buscar nos renovar. Muitas vezes precisamos modificar as nossas paisagens, encontrar alguma fonte que nos traga alegria. Precisamos aprender a nos motivar, a cuidar da gente, a se conhecer. Isso é muito importante. Que Jesus, assim, ilumine os nossos corações, encha de luz, de alegria, de esperança o nosso viver. Que saibamos receber da natureza, das plantas, do sol, dos animais, da beleza disposta por Deus para todos nós, elementos salutares para a nossa saúde, que saibamos buscar essa energia maior, demorarmos com ela dentro do nosso corpo, físico e espiritual. São essas bênçãos. Saber absorver esses fluidos benéficos que nos chegam diariamente, infinitamente, para que não sejamos aqueles que morrem de fome em frente a uma mesa lotada com banquete. O banquete divino está à nossa disposição. Tudo aquilo que nos é necessário não nos faltará. Precisamos aceitar e compreender esse amor de Deus. Nos ajustarmos ao mundo que estamos vivendo, aceitando com as suas dificuldades, aprendendo a retirar os momentos melhores que Ele possui, para que a gente se renove. Porque se não tivermos essas palavras do Cristo, a promessa de Cristo, de Jesus, essa confiança, teremos uma grande dificuldade para caminhar. Sabemos disso. Por isso a necessidade de nos fortalecermos em estudos, em prece, é o fortalecimento espiritual para a cada dia marcharmos, nessa estrada, como Jesus falou, muitas vezes é uma estrada pedregosa. É uma estrada pedregosa, mas que conduz aos braços de Deus.
Qual é a marcha? É o trabalho. E a caminhada é a luta. Trabalho e a luta de cada dia. Quando aprendemos a colocar aquilo que a vida está nos pedindo, que é a vontade de Deus, a gente se sente completo. Sentimento de completude. Não nos falta nada. Não temos que ter sensação de falta nem de vazio. Ninguém está perdido, ninguém está órfão no mundo de Deus. Que esse amor de Deus chegue a todos nós e que possamos, Senhor, dizermos: estou aqui, Senhor, com um bom ânimo, falando de Ti, pensando em Ti, rogando sempre a Ti e trabalhando sempre em Teu nome, seja qual for a situação, mas que seja feita sempre em nome de Deus também. Muita paz a todos. Graças a Deus.